Na verdade, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus. Não, é realmente assim, a primeira sensação foi a de apreensão. Eu realmente me sinto muito, muito, muito desconfortável na frente de câmeras. Mas eu achei legal a ideia, né? Porque você vai conhecer as pessoas que escreveram, né, os textos, e aí você passa, porque eu não conheço os textos das outras pessoas, mas quando você lê, você cria uma imagem da pessoa, e a partir do momento que você vê a imagem, às vezes você desconstrói a primeira que você tinha, né? Estava até falando isso pro Theo agora há pouco, que São Paulo é engraçado porque às vezes eu vejo os espaços que eu já havia visto antes, mas comecei a ver constantemente, então eu criei uma nova imagem da primeira imagem que eu tinha, e às vezes a primeira imagem está guardada, eu me lembro da primeira imagem e falo, nossa, mas é o mesmo lugar, mas são tão diferentes. Então acho assim, a ideia das gravações é até legal por isso, né? Porque a gente vai criar uma imagem com o texto e desconstruir com a gravação, é interessante, eu acho legal. Um lugar onde eu leio. Olha, aqui em São Paulo não tenho ainda esse lugar. Eu tô tentando construir esse lugar. Eu já pensei em diversos lugares na casa onde eu moro agora, né? Pensando, eu vou colocar uma cadeira ali na varanda, mas eu não tenho um lugar ainda. Na verdade, a sensação de que a minha casa de São Paulo é um lar é muito recente. Ainda, pra mim, ainda ela não é o meu lar. Mas onde eu lia é o meu quarto lá em Bauru, né? Que ele era pequeno, né? Abarrotado de livro, mas eu me sentia muito em casa. Então, ele realmente ainda é referência de onde é o meu espaço de leitura. Tem tudo a ver, porque o texto é sobre o quarto, né? E assim, o meu quarto ele foi sendo construído ao longo dos anos. É engraçado que quando eu saí de lá ele foi praticamente desconstruído, mas ele foi sendo construído porque de início era um quarto de menininha, né? E ele foi ganhando livro, foi ganhando caderno, foi ganhando papel. E aí chegou num momento em que tudo que não devia estar num quarto, mofo, traça, rato, também passou a fazer parte do quarto, porque ele era pequeno e era muito atrativo para qualquer tipo de bicho, né? E aí, assim, é engraçado porque, por mais que essas coisas sejam, né, repulsivas, hoje em dia, quando eu sinto cheiro de mofo, me soa familiar. Esses dias eu fui na casa de um casal de amigos nossos e eu entrei, eu notei que tinha cheiro de mofo. Eu falei, nossa, assim, imediatamente veio a sensação do meu quarto, né? E o texto é sobre o meu quarto, né? Sobre todas essas coisas que compõem o quarto. Sim. Na verdade, o meu quarto era o meu refúgio da casa, né? Porque a gente brinca lá em Bauru que as pessoas são todas loucas, né? Diz a lenda que eu sou a menos louca, então imagina o resto. E eu me sentia, né, única, né, sozinha, né? Como se eu tivesse afastada da loucura que estava em volta, né? Como se fosse a minha ilha. E aí, ali eu lia, ali eu estudava, né? Me trancava para me esconder do mundo, então realmente a leitura começou ali também. A escrita também. Porque, na verdade, tudo eu fazia ali, né? Era o meu refúgio mesmo. O único espaço livre no quarto era a cama. Então tudo era feito na cama. Tanto que muitas vezes eu dormia em cima de livros, né? Até minha mãe brincava, nossa, mas eu entro no quarto e está dormindo, os livros estão na cama. Depois de um tempo ela parou inclusive de tirar os livros, deixava lá, né? Eu já estava acostumada. Então, assim, estudar, ler, escrever, era tudo na cama. E não tinha, né, o computador, não tinha esses utensílios, então era, né, o papel, a caneta e a cama. Na verdade, a escrita mudou, eu acho que a partir do momento em que eu comecei a usar o computador, já mudou, porque a mão é diferente do que, né, no computador, né? No começo eu não conseguia escrever no computador, eu tentava, mas era como se aquilo não fosse nada de criativo, fosse, vou fazer um trabalho de faculdade, é no computador, né? Então, o que mudou, na verdade, não tem a ver com a saída do quarto, e sim com a saída da cidade. Eu noto que hoje o que me inspira mais é o cotidiano, e era diferente, né? Antes eu, na verdade, acho que não tinha um mote inspirador, e hoje é o cotidiano, porque ele é muito diferente do cotidiano de antes. Então, o tempo todo eu paro para olhar para coisas que me causam estranheza. Então, acho que o que mudou, na verdade, não é a saída do quarto, mas a troca de cidade.
Minha relação com a cidade, ela é estranha, porque neste momento eu tô começando a me feiçoar a ela, mas demorou, porque de início a cidade me soava muito pouco receptiva. Eu já tinha vindo para São Paulo muitas vezes, eu tinha, né, um vínculo com São Paulo antes de me mudar para cá, mas era diferente, eu vinha para passear, então, vou conhecer o Ibirapuera, vou conhecer e assim por diante, né, vou na Paulista, olha, esta é a Paulista, aí você passa de carro, vê os prédios, né, é diferente. E depois que eu me mudei pra cá, eu comecei a notar que a cidade não é uma cidade assim muito amável, acho que a palavra não é essa, mas as pessoas são diferentes, eu noto que tem mais frieza no dia a dia, mas ao mesmo tempo a cidade é muito, não sei, tem características muito próprias, né? E assim, nesse momento eu acho que eu tô começando a criar um vínculo de afeição com a cidade, mas demorou. Na verdade, mais conversando com pessoas de fora daqui, eu comecei a gostar de São Paulo, né? Hoje em dia, né, pelo menos nos últimos meses, em geral as ideias surgem enquanto eu estou andando nas ruas. Então, eu acho até engraçado porque eu comecei a usar o carro faz não muito tempo e antes eu andava de ônibus o tempo todo. E eu noto que quando eu estou andando de ônibus, as ideias surgem. Eu acho que eu fico vendo gente diferente, escuto coisas diferentes, os cheiros diferentes. Então, assim, eu até pensei, nossa, acho que eu vou ter que abandonar o carro para conseguir escrever, porque o que me inspira está fora dele, né? Então, as ideias normalmente surgem quando eu estou nas ruas, vendo, né, e enxergando coisas diferentes. E depois as ideias vão surgindo, só que eu não consigo escrever de uma vez. Normalmente as ideias vêm, aí eu penso, às vezes eu anoto, porque eu falo, vou esquecer isso, anoto, né? E depois parece que tudo que eu preciso pro texto já tá ali, e aí eu escrevo. Mas não tem uma explicação, uma lógica. Na verdade, eu até queria que tivesse lógica, mas eu vou tendo, eu vejo alguma coisa que me atrai a atenção e vou escrevendo partes do que me atraiu e depois isso se transforma num texto, a junção de várias coisas. Em geral, eu sento e escrevo, assim, junto as várias partes da mesma coisa. Assim. Eu costumo duvidar muito do que eu escrevo, muito. Eu, na verdade, demoro para... Porque depois que eu escrevo, aí leio, tenho uma primeira sensação, acabo mexendo, né, mudando coisas relativas à gramática, às vezes, né, palavras. E eu demoro para achar que aquilo tá bom, às vezes eu não acho. E assim, depois de um tempo, parece que eu leio e aquilo me torna muito, assim, se torna muito familiar. Então, assim, tem texto que eu escrevi faz um ano e eu leio e aquilo me parece tão familiar, que eu falo, nossa, mas eu gosto, né, agora. Mas, num primeiro momento, a rejeição. Nossa, mas isso não ficou bom, né, não vale a pena nem mostrar pra ninguém. A primeira sensação sempre é essa. Normalmente quando eu leio os textos dos autores que eu gosto, a sensação às vezes é até assim, né, arrepia, sabe? Porque aquilo, né, me parece tão bom, né, e tem uma qualidade às vezes assim que, na verdade não é nem qualidade, me toca de uma forma que eu falo, nossa, isso é legal, sabe? Isso é bom. Eu acho que essa é a diferença, eu leio e normalmente eu já gosto, né, às vezes eu não gosto, mas a segunda, a terceira leitura já me parecem melhores, né? Não é a mesma coisa dos meus textos. É até estranho, porque eu noto que quando eu leio, assim, tô lendo um texto, eu noto que a minha escrita fica melhor. Não é estranho, na verdade é óbvio. Mas às vezes eu me sinto assim, nossa, mas isso é muito... Eu me sinto às vezes até mal, porque eu falo, nossa, mas eu tô lendo e minha escrita me torna melhor, a minha escrita se torna melhor, será que eu tô plagiando? Às vezes eu penso, sabe, na verdade, mas não tem plágio, são ideias diferentes, é uma estrutura diferente, mas é que pra mim é estranho, porque quanto mais eu leio, mais eu noto que a escrita flui. E eu não sei, às vezes eu me sinto mal com isso, porque eu não sei nem explicar o motivo, mas é como se... não é porque... Não parece dependência. Na verdade é bom que você leia muito, mas... Eu não consigo explicar, eu acho. Mas eu acho que é como se eu falo, nossa, mas... Não, realmente não consigo explicar a minha sensação. Mas é uma sensação de... Não é de plágio, é de como se eu... Não sei. Não consigo achar a palavra para explicar isso. Na leitura, deixa eu pensar.
eu não sei, a escrita é mais uma vontade de concretizar uma coisa que eu vi. Então é mais não necessariamente eu vi, mas uma ideia de dar forma. Então é legal ter uma ideia e depois ver ela pronta, né? E falar, mesmo que isso demore um tempo até eu me acostumar com o formato da ideia pronta. Então eu acho que é mais de ver que aquilo que eu imaginei, né, pode ganhar forma. Então a escrita acho que está nisso, né? E depois de ver a forma e, né, no momento em que eu penso que ela está pronta, né, aquilo eu leio e dá até uma sensação boa. Agora, a leitura, não sei, tem textos que me trazem felicidade, tem textos que me deixam assim muito, muito, muito triste, né? Eu falo até que tem determinadas coisas que eu prefiro não ler e no caso, por exemplo, às vezes não ver, né? Porque eu me influencio demais com o que eu tô lendo e também com o que eu tô vendo. Então, eu lembro que quando eu li Meu Pé de Laranja Lima, eu fiquei muito, muito depressiva, porque é um texto que de alguma forma mexia com uma parte de mim que me deixava muito triste. E o texto é fantástico, porque é uma linguagem diferente e o autor consegue fazer ali a criança contar pro adulto uma história de adulto, mas ao mesmo tempo aquilo me fez tão mal. E eu não sei se também foi o momento em que eu li, porque o fim do livro eu li quando eu estava me mudando para São Paulo, no caminho para cá. E eu chorava, mas eu chorava assim, de soluçar, e as pessoas no ônibus me olhavam ali com o livro na mão, chorando. Então assim, eu acho que eu sei que as estruturas dos textos têm o poder de criar sensações, e eu acho que de imediato, quando eu leio, eu me encontro com a sensação. E depois eu vou pensar na estrutura. Depois que eu li o livro, eu pensei, nossa, isso aqui é muito legal, a ideia é fantástica. Mas no primeiro momento, eu só consegui sentir a tristeza que aquele texto me trazia, né? Então, eu acho que é aí que está o meu contato com a leitura e com a escrita.